Tudo bem? Tudo. Olha, foi até um pouquinho antes. Olhei, apesar de pra ir Eu conectando, né? entendo um pouquinho antes para dar tempo do pessoal ir entrando e também se acontecer alguma Aham. coisa, né? É verdade. E A gente ontem tem que se aconteceu, prevenir. né? Ontem nenhum Instagram estava funcionando online, né? Tava travando muito. Aham. Tava travando. Todas as lives ontem. Aí eu acho que trava um pouquinho mesmo, normal. É. E como é que tá a quarentena aí? Tô bem. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá me ouvindo? Ah, tá. Tô. Tem hora que dá uma paradinha. Tô É, ouvindo bem. Tô tranquilo. Vamos esperar o povo ir entrando aí, é. que não deu ainda, né? A hora. E aí, você tá bem? Tá tranquila? Por enquanto sim. É um dia bom, outro mais ou menos, a gente fica meio É preocupado. verdade. Normal a gente passar Ei, esse amiga, milhão de emoções. Sandra, tudo bem? Uma amiga minha. A Glenda entrou aqui também. Oi, bom ter vocês aqui, gente. A gente vai falar Muito sobre bom. algo muito importante hoje. Isso. A gente vai Vamos levando, né? esperar. Vamos É, indo. Tem- não tem como. Esse período tá mesmo, né, conturbado, a gente tem que ir se adaptando, se ajeitando, porque senão a gente surta. Então a gente tem que ir vendo, É verdade. né, e se tranquilizando e passar essa tranquilidade para as crianças, né? Porque isso que é o pior. Se a gente tacar esse peso para elas, aí complica mais ainda. Então a gente tem que estar, né, equilibrada para poder estar Verdade. vencendo isso tudo aí. Oi, Jéssica. Vão chegando o pessoal aí. É. Como é que estão essas meninas aí? Também. Estão lá assistindo televisão agora. Falei assim, ó, fica aí quietinha, tranquilas, dei janta para menor. Aí falei com a maior, ó, der fome, vai lá, come, que aí deixa a mamãe tranquila ali. Aí, às vezes eu posso aparecer. Eu falei bem só, depois no final, se der, você aparece para dar um tchauzinho. Agora não, É, o pode Breno, ficar o tranquilo Breno já aí. estava aqui. Mãe, deixa eu aparecer, eu posso. É, a menor, a maior não. Maior, eu não gosto de câmeras. Assim, tá bom. Nossa, como se fosse assim, né? A popular. Aqui os dois Não gostam, gosto não de vai ver. câmera. Gostar tanto de Aham. aparecer. É verdade. E aí? Ah, aqui Olhando a a Glenda hora. tá falando que tá comendo demais. Todas. Ele, Liliane, minha amiga também está entrando aí. Já estou aqui de plantão. Acho que todas Oi. estamos comendo. Tô tentando manter Então a vamos dieta, lá? mas é difícil. É difícil. Vamos lá. Porque só pensa em comer, né? Pode falar. Só pensa em comer. Porque corre para lá, corre para cá e o dia não está passando. Daqui a pouco você pensa e vai para a cozinha. Ou inventa alguma Isso coisa, aí. né? Para fazer e é desse jeito. Com o Então tempo, né, a vamos lá, gente sai né? tentando. É. Oi, Tiane. Ei, Acabar a quarentena desse com jeito 5 também. quilos a mais. Vamos ter que malhar bastante depois. Dobrado. Isso aí. Mais ainda, né? Eu tô tentando manter, mas tá difícil. Então vamos lá? Vamos lá, né? E aí, gente, como é Então que tá vamos. o sentimental de vocês? Como é que tá o emocional? Como é que vocês estão cuidando disso aí? Vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, né, Sil? Eu vou até falar um pouquinho, pensei, né? De estar relatando até como eu descobri o diagnóstico da minha filha, o que que envolve, né, esse mundo todo e deixa a gente com o emocional abalado, que passam, né, outras mães pela mesma situação. E aí, eu tenho, né, uma página também, que é Vida de Mãe TDAH, onde eu tento relatar um pouquinho da história do que é a vida, né, da mãe quando descobre um diagnóstico de TDAH, como que é difícil, né, e tentar contribuir para que elas tenham isso pelo menos um pouco mais leve, porque desde um diagnóstico até um tratamento e até, né, aonde a gente está nesse momento, que depois que a gente já descobriu isso tudo,
como que é o desgaste não acaba. A gente acha que, né, que depois de um diagnóstico que você tem na mão, isso tudo vai modificando. Isso não acaba. É um desgaste que a gente tem que, aos poucos, conseguir o equilíbrio. E aí eu vou falar, né, para onde que eu consegui, né, não tem totalmente esse equilíbrio, mas aonde eu consegui, né, chegar ao ponto de estar um pouco mais equilibrada. Eu sou mãe da Larissa, que tem 7 anos, e da Luana, que tem 11, que tem o diagnóstico de TDAH. O dela é o TDA, né, com ênfase em desatenção, e ela não tem a hiperatividade. Com isso, o diagnóstico acabou sendo mais tardio, porque quando a criança ela é hiperativa, é muito mais fácil de conseguir um diagnóstico, né? Logo você dá aquele alerta, né? Vamos fazer isso, levar logo no médico, mas dela não muito tranquila. E aí, quando foi para a alfabetização, que aconteceu o diagnóstico. Só que o diagnóstico eu fui descobrir num pior momento que eu estava passando, que foi quando eu fiquei desempregada. E ali, meu mundo assim desabou, né? Porque eu tinha uma rotina intensa, deixava ela na creche às 7 da manhã, pegava às 7 da noite, e um corre-corre, minha vida todinha em volta, né, do trabalho, e eu me vi sem chão. Eu me vi 100% mãe, eu me vi 100% dona de casa, e com um diagnóstico na mão. E eu falei assim, meu Deus, como eu vou voltar para o mercado de trabalho com um diagnóstico desse na mão? O que eu vou fazer agora da minha vida? Então, isso assim me desestabilizou emocionalmente muito, muito mesmo. Eu perdi totalmente meu chão. E eu falo sempre, né? A gente não entende os planos que Deus tem na vida da gente. Porque lá na frente, hoje, eu fui compreender que não foi o pior momento. Foi o melhor momento que eu tinha para ter descoberto. Porque o diagnóstico não era ainda o pior que eu ia passar. Era o depois ainda, tinha muitas outras coisas que eu ia passar lá na frente, que a gente que tem o filho com TDAH sabe muito bem como é que funciona isso. Quando a gente descobriu, né, com a questão da alfabetização, ela terminou o primeiro ano sem saber ler. Aí a professora me procurou e falou assim, olha, procura um neuro, porque ela não aprendeu a ler, eu acho ela muito dispersa, então você tem que estar procurando alguns meios para ver o que a gente pode estar ajudando. E aí eu fui, né, pelo caminho das pedras, sozinha, sem entender absolutamente nada. O que era isso? O que era TDAH? Nunca tinha ouvido falar. E aí fiquei totalmente perdida. E aí, diante disso tudo, né, aí teve o diagnóstico, psicólogo, para dar realmente o diagnóstico para ela. E aí depois vinham as terapias. Fono, psicopedagoga, psicóloga, acompanhamento com neuropediatra. E aí eu falei bem assim, meu Deus, se eu estivesse trabalhando, qual tempo eu teria para cuidar disso tudo que eu estou tendo agora na minha mão? Porque é intenso, né? A gente sabe, é desgastante demais as terapias. Hoje ela já não faz. Mas esse começo foi muito difícil para eu entender. E quantas vezes quando eu ia para a terapia com ela, quantas vezes em outra cidade, 7 horas da manhã eu saía de casa e voltava 11 horas da manhã, e eu tinha que levar a minha menor junto. A minha menor tinha que viver isso tudo, né? A vida da irmã, ela tinha que viver isso tudo junto comigo. E a gente ia para uma clínica, e ali, como que foi uma lição na minha vida essa clínica que a minha filha passou. Porque foram 2 anos de tratamento, e aí eu vi como que, assim, eu ia chorando dentro do carro, muitas vezes eu fui chorando, eu falava assim, eu não aceito, meu Deus, eu tô passando por isso tudo, e como eu vou voltar ao mercado de trabalho, meu Deus, não tem como, com esse monte de terapia. E eu chegava nessa clínica e eu falei assim, gente, o que eu tô passando é tão pequeno perto do que eu tô vendo aqui. Eu vi o sofrimento no olhar das mães com outros diagnósticos, né? Outras limitações até de mobilidade.
Tinha mães que dependiam de ônibus adaptado para levar os filhos para a clínica. E eu ia de carro com a minha filha. Eu estava reclamando de quê? Tinha vez que eu ficava lá assim, a lágrima descia, porque eu via o desespero daquelas mães. Tinha uma criança que entrava em crise, gritavam porque não queria entrar no TO. Tinha criança que fazia acompanhamento em cima de cavalo, né, terapia, para poder sentar. Tinha criança que não conseguia verbalizar. E eu estava com a minha filha ali saudável. Então, assim, aqueles 2 anos que eu passei naquela clínica, foi onde caiu a minha ficha. Eu falei bem assim, que lição que Deus está me dando. Porque diante disso tudo, que a gente sabe que não é fácil, mas eu estava vendo, né, outras mães passando por situações muito piores do que eu estava passando. Lógico que cada um tem, para mim era o pior, né? Eu não estava aceitando o que eu estava passando. Mas eu via que tinha mães que estavam passando por situações muito piores do que eu estava. E uma coisa assim que hoje, né, eu busco muito, eu estava até lendo, até anotei aqui que eu estava lendo, que a carga é tão grande em cima de mães e pais que têm filhos com TDAH, que a chance dessas mães e pais com ansiedade, depressão, insônia, fadiga é gigantesca. Tem um estudo britânico que pais de filhos com TDAH têm altos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e tem o PCR, proteína reativa, que leva a questões que vão até de câncer, de diabetes, de problemas do coração. Então, assim, é uma carga muito grande que a gente vive. E se a gente não souber administrar as nossas emoções diante desse contexto todo, a gente surta. Porque é muito difícil lidar, porque lidar com um TDAH é um desafio diário. É um vencer todo dia. Porque desafia a gente, o emocional, desafia a família, um contexto todo. E eu ainda tenho que ela é só desatenta, ela não tem essa hiperatividade. Quando eu vejo outras mães relatando, eu fico assustada. Fico assustada porque eu falei assim, meu Deus, como deve ser difícil, porque hoje eu estou dentro de uma sala de aula e eu vejo, né, criança. Eu tenho ouvido muito outros relatos a respeito disso, até para lidar com criança na sala de aula, para compreender um pouco mais, porque o meu mundinho aqui é da desatenção, o mundo da lua, esquece isso hoje, esquece amanhã, e eu tenho que estar ali todo dia, né, falando a mesma coisa. E isso para a gente, né, é muito difícil de lidar, porque eu ensino a ela a matéria, ela não consegue compreender com a escola, e aí hoje ela está no 6º ano. Eu tenho que vir, estudo a matéria todinha e ensino para ela. E isso, para mim, eu levo, quando tem a semana de prova, eu levo 2 a 3 semanas antes. Eu estudando a matéria, depois uma semana estudando com ela, porque não tem condições de estudar na semana de prova. E aí, ainda por cima, eu me culpo depois por ela ter tirado a nota baixa. Meu Deus, eu que ensinei. Onde que eu errei? Será que eu não ensinei bem assim? E aos poucos eu tenho tentado descobrir métodos de ensino para poder auxiliar ela o máximo possível e não se cobrar tanto, porque a gente acaba, né, se cobrando, porque a gente quer um resultado que às vezes não é alcançado. Aí a gente às vezes é até conhecida como a mãe da pastinha, que a gente enfia a pastinha debaixo do braço, vive na escola, né? Chega lá, vamos conversar. O que está acontecendo? Aí eu, né, não sou chamada até por indisciplina, né? Graças a Deus não é o caso. Mas assim, as notas não atingem. E quando chega o fim de ano, é aquele desgaste assim, enorme, né, que a gente passa. Fora também a questão da medicação. Quando chega o momento da medicação, como é difícil você saber se você dá medicação ou se você não dá medicação. Isso para mim foi torturante. As minhas lágrimas desciam quando eu vi que o médico receitou uma tarja preta para minha filha.
Eu falei assim, eu vou dar uma tarja preta para minha filha, tão normal, tão perfeita. É um absurdo eu dar uma tarja preta para minha filha. Então, isso é um conflito que a gente passa interno, que emocionalmente abala a gente muito. Quando eu peguei a medicação, eu falei assim, eu dei por 3 meses para ela. E eu dei a medicação, ela pegou e chorou. E nós choramos junto, porque ela falou bem assim para mim, mãe, eu sou doente? Para você ficar me dando remédio, eu sou doente? Aquilo assim me desmontou. Eu falei assim, não, você não é doente. E aí eu fui, né? Eu saí de perto, eu respirei, eu voltei, eu conversei com meu marido, assim, depois eu dou uma resposta, porque eu não tive estrutura para dar uma resposta para ela na hora. Eu falei assim, não, você não é doente. Você está precisando tomar esse medicamento para você focar um pouco mais no estudo, para te auxiliar e tal. Isso ela tinha 7 anos, a compreensão dela ainda era muito pequena. E eu dei por 3 meses. Depois desses 3 meses, eu falei assim, a partir de hoje eu não vou dar mais esse medicamento para minha filha. Eu conversei com a neuro, né, e falei assim, olha, eu não vou dar. E aí ela pegou e falou assim, olha, sua filha vai retroceder. Ela não vai avançar, ela não vai evoluir nos estudos. Eu falei assim, não, minha filha vai evoluir sim. Eu não vou dar esse medicamento para ela. E aí foi né, porque o peso ficou para mim. Eu tomei a decisão e aí o peso ficou para mim. E aí eu, né, me desmontei mais uma vez e fui buscar todos os recursos possíveis para que a medicação não entrasse. E aí ela trocou de escola, foi para uma escola maior. E diante dessa escola maior, né, as dificuldades foram grandes, porque na escola menor eles abraçaram a causa, auxiliava ela muito mais, e aí ela foi para uma escola maior, enquanto ela não teve esse suporte todo necessário, né, que ela precisava, ela acabou não tendo esse suporte. E aí, quando foi para o terceiro e quarto ano, as notas lá embaixo, ela quase reprovou no fim do ano, e aí nesse último ano agora, do quinto ano, agora ela está no sexto. Aí eu fui, conversei com o neuro, falei bem assim, olha, foi muito difícil o quarto ano dela, eu vou tentar fazer um teste dando medicação somente no período que ela for fazer prova. Uma semana antes e o período da prova. E assim eu fiz, mas eu não senti tanta evolução. Chegou no final do ano, né? Toma a prova final novamente, todo aquele desgaste e tal. Aí eu falei bem assim, olha, então eu tenho que ver alguma outra forma para minimizar esse sofrimento. E aí agora, para o sexto ano, eu decidi dar desde o começo do ano. E aí aconteceu isso tudo agora, né, que a gente está enfrentando, e eu não estou dando a medicação nesse período, porque realmente o que ela precisa é para o foco. Eu estou estudando com ela em casa, e hoje mesmo até falei com ela, falei assim, olha, eu vou dar a medicação para você, porque eu sentei com a minha pequena, né? Eu até tranco assim a porta para ela não ouvir, para ela não ficar ouvindo comparações, né? Que eu faço com a menor com ela. Eu sentei 4 horas com a menor, ensinei o que era para fazer, só disse, ela mesmo leu e resolveu e concluiu a atividade dela. E aí ela passou a tarde todinha ali, eu estava lá agora, antes de vir para cá, e ela não tinha conseguido. E aí eu tive que sentar, explicar. Quando eu explico, eu leio para ela, aí ela consegue fazer. Ela não consegue compreender, que já até foi detectado o DPAC, né? Que é o distúrbio do processamento auditivo, onde ela tem a dificuldade de processar as informações e passar para o caderno. Então, diante, né, disso tudo, que aí a gente vai chegar mais nesse emocional aí, diante disso tudo eu tive que me redescobrir, né? Que isso estava me consumindo. 100% dona de casa, 100% mãe, 100% num mundo novo, num mundo de TDAH, que eu desconhecia e que eu me vi, que eu caí de paraquedas, sem conhecer, e aí emocionalmente eu realmente eu fiquei muito mal, muito desestabilizada, eu descontava nela, eu acabava chegando ao ponto de ficar falando, eu tô aqui nessa clínica, é por causa de você? E não sei o que, quantas coisas que eu falei que depois, né, que eu fui entender, compreender mais, eu me arrependo, né, de muitas coisas que eu falei. E aí chegou um momento que eu falei bem assim, agora chega, eu preciso cuidar de mim. Ou eu cuido de mim, eu vou surtar, porque não tem como eu
trabalhar com ela e até acompanhar esse processo todo que ela está passando sem cuidar de mim. E aí, né, foi que eu até falei com você, né, eu perdi 15 quilos, mandei minhas fotinhas aí para você nesse processo, que não pela estética, porque, lógico, estético faz bem? Faz, não tem como a gente negar que não faz. Mas, né, é estudos que mostram que para a mente, né, para tudo, para a gente, faz bem a atividade física. E eu me mergulhei de cabeça nisso aí, né, e eu perdi 15 quilos, e isso fez muito bem para o meu emocional, para poder eu estar bem e poder estar bem para cuidar dela. Tudo mudou. O meu relacionamento com ela ficou diferente. Lógico que tudo que eu fiz lá atrás tem uma consequência, né? Eu sinto que tem uma consequência de tudo que eu fiz lá atrás por falta de conhecimento. Infelizmente, às vezes a gente sofre as consequências da gente pelo excesso, né, de querer fazer, mas por falta de conhecimento, né, a gente acaba errando. E hoje eu busco muito, assim, eu tenho lido muito, eu tenho acompanhado, né, vocês bastante, que já estão aí há mais tempo, e é o que tem, por isso que eu falo assim, é uma ajuda enorme, às vezes a gente acha que é um trabalhinho de formiguinha, né, que a gente está fazendo, é aos pouquinhos, mas uma coisa que eu falo muito, que a minha amiga está acompanhando aqui, a Liliane, ela ouve muito de mim eu falar, que se a gente puder ajudar uma pessoa, eu vou já estar realizada. Porque esse era o meu intuito, de poder ajudar pelo menos uma pessoa. E eu tenho tido, né, retorno, né, tem mães que me falam no particular de como que tem contribuído. Então, isso assim, eu falei assim, poxa, eu passei por tanta coisa que se eu puder amenizar um pouco para outras mães, não passar o que eu passei, eu tenho certeza que eu vou ter cumprido um papel bom que Deus quer para minha vida mesmo, de estar contribuindo, porque foi um processo que eu sei que tinha propósitos, né, de estar acontecendo. Foi num momento que eu achava difícil, mas que não era o momento mais difícil, era o momento necessário para eu passar, né, e diante disso tudo, eu me redescobri, porque, igual eu falando, se a gente não cuidar do nosso emocional, se a gente não pensar, né, isso é num todo, porque a gente tem que priorizar também, prioriza filho, mas a gente tem que priorizar marido, a gente tem que priorizar a casa, a gente tem que priorizar a gente. É um todo, envolve tudo. E meu esposo, às vezes, ele compreende e não compreende, porque como ela tem somente a desatenção, acha que é preguiça, né? Muitas vezes. E olha, aí eu tento, né? Hoje ele compreende mais, mas no começo foi muito difícil. Como que ela consegue sentar ali, assistir horas de filme? Porque o hiperfoco dela é filme. Filme, se você deixar, ela te conta histórias e histórias. Esse eu já vi, acontece isso, isso, isso. Esse eu já vi, acontece. Eu falei assim, meu Deus, como que com a matéria não consegue? Mas se botar ali, ela foca de uma forma assim, que pode o mundo cair ao redor, que ela sabe tudo o que está acontecendo ali. E diante disso, aos poucos a gente vai conhecendo os nossos próprios filhos, né? A gente vai vendo as estratégias que a gente vai usando com esses apanhadozinhos, né? Que eles vão deixando. Como ela tem esse hiperfoco com o filme, eu estipulei estratégias de estudo com ela. Eu fui vendo formas de contar, por exemplo, para geografia, ciências e história. As notas dela melhoraram, porque eu descobri métodos de ensinar. Então, tudo para ela tem que ser muito concreto. Eu tenho que dar exemplos, né? A rotação da Terra está aqui, então tem que ter um Sol aqui para girar, então tem que pegar exemplos. Eu pegava aliança, eu pegava um objeto e simulava, e aí ela compreendia. Aí quando eu contava, por exemplo, a história do Brasil, os vieram para cá. Quando eles chegaram aqui, encontraram com os índios. Como que eles se comunicaram com os índios? Eles não sabiam falar. Era através de gestos. Aí eu venho perguntando como que eles faziam quando eles chegavam aqui. Então eu tento contar, eu faço essa ênfase mesmo, tá? Contando em forma de história mesmo, exemplificando. E aí acabei entrando nesse mundo aí, né, de professor, até para contar.
Só um pouquinho, pode continuar. E com aprendizado, né, com ela, eu vou contribuir com muitas outras crianças também, né, numa sala de aula. Eu tenho certeza disso que, né, tudo acontece para que a gente possa ajudar outras pessoas também. E eu sei que eu entrei nesse mundo, né, vai facilitar para ela e me vai facilitar também lá na frente. E aí, diante desse hiperfoco dela, eu vi uma forma de estratégia de estudo com ela, né? Então, eu consigo contar as histórias e ela assimilar bem melhor. Porém, matemática e português, que são atividades que são de, como é que fala? Raciocínio lógico, que ela precisa processar, que é a dificuldade do DEPAC, aí ela já não evolui. As notas acabam sendo mais baixas, né? E aí, consequentemente, lá na frente eu sei que vai vir uma recuperação ou uma prova final que não adianta. E aquela coisa, eu sou muito chata, assim, se minha filha tivesse preguiça, eu chegaria na escola e falaria, olha, você pode reprovar minha filha, ela tem preguiça para estudar, porque eu sou chata. Eu chego para ela e falo, se tiver preguiça, você não vai conseguir. Mas se você tentar e não conseguir, eu tô com você. Eu não gosto que ela se sinta vitimizada. Eu tô falando até demais, né? Eu não gosto que ela se sinta vítima. Quando eu vou conversar com a escola, ela não sabe que eu fui para conversar com a escola. Porque eu não quero que ela se chegue lá e fique fazendo, porque a minha mãe vai vir aqui conversar com a escola e vai me ajudar depois. Eu não quero que ela se sinta dessa forma. Eu vou e ela não sabe que eu vou. Quando eu chego, eu falo assim, fui lá saber como que você estava se comportando, como é que está o seu andamento na escola, como é que você está evoluindo, eu fui saber deles como é que você está. E aí eu tento passar sempre isso para ela, porque, de uma certa forma, elas podem se tornar, né, se sentir vítima diante da situação. Ah, minha mãe vai lá conversa, né, daqui a pouco eu consigo passar. A minha mãe conversa, eu não vou fazer o dever. Então, e a gente está criando filhos para agora, mas lá para frente. Lá na frente ela vai ter que andar com as próprias pernas. Ela não vai depender de mim o tempo todo, né? Embora eu sinto que elas têm uma dependência muito grande em mim, eu estou tentando aos poucos, tanto que eu falei assim, vai tentando fazer o dever aí sozinha, vai pensando, você consegue, você consegue, você consegue, porque lá na frente não vai ter eu. Eu falo isso o dia inteiro para ela, lá na frente você não vai ter eu. E hoje mesmo, assim, você vê como que isso mexe com a gente, né? Como mãe. Como a gente está fazendo as atividades físicas em casa, e hoje eu, né, criei de pular corda. E na hora de pular corda, ela falou, eu não sei pular corda. Assim, como você não sabe pular corda? Você já pulou corda? Você tentou? Se você pular ali e falar para mim que não sabe, aí eu vou dizer para você que você não sabe realmente pular corda. Agora, uma criança na cadeira de roda, ela não consegue pular corda. Mas você tem duas pernas. Você vai pular ali e vai tentar. Aí você vai me dizer se você consegue ou não. Agora, sem tentar, você não vai conseguir mesmo. Porque aí você não tentou. Porque antes, 10 palavras dela, 9 era eu esqueci. Tudo dela, 9 palavras era eu esqueci. E eu consegui trabalhar isso nela com rotina. Eu vim com rotina, até aquilo ficar gravado na mente, o que ela tinha que fazer todos os dias. E isso eu venci. Mas essa questão da desistência é algo que eu estou trabalhando muito ainda nela, né? Tanto que eu falei para ela, você lembra disso? De 10 palavras novas você falava que esqueceu. Agora, de 10 palavras que eu falo, 9 você fala que não sabe, porque você não consegue. Elimina isso da sua vida, porque se você mesma não acreditar que você consegue, não vai ser eu que vou fazer você acreditar. Não tem como. Verdade. Eu acredito em você. Eu acredito em você, mas você tem que acreditar em você também. Então, a gente vive um desgaste, né, emocional diário. Quem olha, imagina, nossa, vive num mundo de Bob, vive num mundo imaginário, mas não sabe a luta e os conflitos internos que a gente, mãe, passa diante de toda essa situação, né, que a gente, não só, né, desse período de quarentena que a gente está vivendo, mas diariamente é complicado a vida, né, de mãe TDAH, é complicado a gente lidar com toda essa situação. Eu vejo você também que tem um pequeno, né, trabalha fora e tenta, né, conciliar isso tudo, como que é difícil. Porque a gente tem que estar totalmente em equilíbrio, porque
para suportar todas essas questões que aparecem, a gente surta. E aí eu busquei realmente na questão da atividade física, dar esse momento para mim, entendeu? Eu procuro nesse momento, é o meu momento, é o momento que eu me priorizo. Diante de toda a situação, a gente tem que se priorizar. Porque se a gente abrir mão de tudo em função deles, eles crescem. Eles lá na frente eles vão estar sozinhos e a gente fica. E se a gente não se cuidar agora, né, a gente pira. Então eu tento suprir nela hoje todo o emocional, né, suprir toda uma carência, toda a afetividade que eu sei que é conflitante porque ela chega na escola, tem dificuldade de fazer amizades, tem inúmeros outros, né, conflitos que ela vive porque ela se sente limitada. Por mais que eu tenha que trabalhar a autoestima dela todos os dias, ela se olha no espelho, hoje eu tô feia, hoje eu tô isso. Não está feio, você é linda, você é isso. Então a gente tem que, né? É aquele motorzinho ligado o tempo inteiro, tem que estar alerta. Como que ela está se sentindo? Eu elogiei a irmã veio com o dever pronto do meu lado. O que eu faço? Elogio perto dela ou não? Então, a gente fica sem saber como agir. Sério, a gente tinha que passar por uma terapia mesmo para saber lidar com eles, né? Pode falar que eu tô falando demais. Nada, que isso. É bom ver um outro lado, porque aqui em casa é tudo no 220. Então, Uhum. muita coisa às vezes se perde, né? É igual eu tava falando aí teu início. Eu, um ano atrás, Sim. praticamente, eu não sabia o que estava acontecendo com ele. Eu vi várias mudanças e eu falei, gente, meu filho Uhum. tá, tudo bem, ele sempre foi agitado, mas tem alguma coisa a mais nisso tudo, né? E Uhum. tipo assim, chegou num ponto que eu tava esgotada, eu tava cansada, eu tava assim, eu tava quase dando uma estafa, porque eu já não sabia mais aonde correr, o que fazer. Já tinha ido psicóloga, já tinha ido na escola conversar, já tinha dado remédio, já tinha não sei o quê. E por fim eu fiquei naquela, eu falei, gente, e agora? O que que eu faço? Né? E aí Uhum. eu comecei a procurar, eu falei, não, tem alguma coisa diferente. Ah, boa noite, Andréia. Bom te ver Boa aqui. noite. E eu comecei a ver e eu falei assim, gente, tem alguma coisa. E eu comecei a caçar, a procurar e ouvir várias coisas. Eu não sabia nem que era o TDAH. E fui ouvindo, aí Uhum. até que um primo meu me mandou mensagem e falou assim, Kátia, eu tenho TDAH. Eu falei, é? Eu não sabia. Aí Uhum. ele falou assim, olha, procura um médico tal, que eu já fui nele, ele vai te dar uma ajuda e tal. Ele já estava tratando com um Seu filho tinha psiquiatra. quantos anos? Ele estava Ele com tinha quantos anos 6. quando você... Ele estava fazendo 7. Foi... Uhum. Então, tipo assim, ele com 7 anos, a gente não alfabetizando, né? A gente não sabia o que Uhum. estava acontecendo, porque ele não parava dentro de sala. Ele começou a ficar muito agressivo. Até teve uma mãe que relatou isso aqui agora, de agressividade, e a escola não sabia muito lidar com ele. Aí eu até cheguei a perguntar ao médico, falei, olha, doutor, ele tá muito agressivo. Aí ele falou assim, olha, TDAH não é agressivo. Tem alguma coisa errada, né? Alguma Uhum. coisa tá incomodando ele e ele tá reagindo ao que estão fazendo com ele. Então foi Uhum. aquela briga, era todo dia bilhete da escola, e a Sem, escola me sem ligava, eu tinha que sair entender, do né? serviço. Nossa, eu já tava esgotada. Eu chorava o tempo inteiro, eu não trabalhava direito mais. Eu falei, gente, eu vou ser mandada embora, Uhum. porque eu já não sei mais o que fazer. E eu estava ruindo, sabe? Eu tava, assim, num ponto que eu tava passando mal. Eu via que meu corpo tava dando sinal e tá dando aquele Uhum. sinal vermelho, a gente não para. Não para, a Uhum. gente só para quando chega no último momento. Eu só parei quando eu tava, assim, muito, muito, muito mal. Aí eu cheguei no Uhum. psiquiatra, eu falei com ele, doutor, se tu não me ajudar, eu vou dar um troço. Eu vou desligar, Uhum. porque eu não sei mais o que fazer. Aí ele falou assim, não, mãe, calma, calma, eu vou te ajudar. Aí a gente começou a fazer o Uhum. tratamento, ele falou que eu tava com depressão e ansiedade, e comecei Uhum. tratando isso, né? Comecei tomando remédio, não teve jeito. Porque eu tava passando muito mal, Uhum. me sentia muito mal, eu tava com pânico, às vezes, de entrar em certos lugares, eu Uhum. já começava a passar mal.
E qualquer Eu sei. situação, eu ficava olhando meu celular toda hora, com medo da escola ligar. Eu falava, gente, a escola vai ligar e eles vão me chamar de Uhum. novo e vai vir bilhete. A gente já fica naquela apreensão, né? Aham, Ah, tem uma mãe aqui falando, é a Liliane verdade. falou que é sensação de impotência total. É, Era o que eu é. sentia. Não Eu sabe como falava, gente, eu agir, tô né? fazendo A de gente tudo. tem que entender. Eu tava correndo atrás de tudo, fazendo de tudo, e médico fazendo isso e nada dava certo. Falei, gente, tem alguma coisa Uhum, errada. E é o que você falou, às vezes a gente fala coisas que na ignorância, né? A gente, por não uhum. saber o que tá acontecendo, e às vezes machuca eles, né? Isso, É isso. Uhum. entendeu? Então, São eu não sei. uma vez que a palavra sai, né, e é dita, aí já era, né? Não, não tem E como. olha, Por mais que a gente tenta vou falar, contornar depois, mas... é vida real, gente. Não tem jeito. Ó, quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu tava muito cansada, eu chegava em casa, às vezes eu dormia, meu marido que dava conta de tudo, porque eu não aguentava. Eu tomava banho, eu dormia, eu nem Uhum, comia. Nem comia. Quantas vezes já passei por isso, de ficar chorando de madrugada? O que que eu fiz? Eu não dou uhum, conta, eu sou uma uhum. boa mãe. Se sente Tudo que vocês passam incapaz. aí, a gente passa também. Uhum, É aquela sensação assim de você, o que que eu vou fazer agora? Né? E a gente tem que se tornar professora, psicóloga, tem médica. A gente tem que se tornar. tudo. Não tem jeito. Uhum. A gente A tentou. gente tem. Hã? Não, pode falar. A gente tentou sem remédio também. A gente tentou Uhum, outras formas, né? Mas não teve jeito. Só aí, com o tempo, não ia funcionando a medicação. O médico ia alterando a quantidade, ia mudando, botando uma, botando a outra. Hoje em uhum, dia já conseguimos, assim, um ponto em que é um ponto médio. Tá uhum. assim, a gente consegue um foco maior dele na escola, mas a agitação, assim, em casa, em outras coisas, continua, né? Ele consegue desenvolver, Oi? tirar notas, essas Então, coisas? sim, ele tem um pouco de dificuldade, sim, em português, sabe? Só que Uhum, coisas que ele gosta, ele se destaca. Ele tira notas altíssimas. Aí, um tempo atrás, ele uhum. falou: Ah, mãe, eu não sei matemática, eu não sei. Eu falei: Não, você é o gênio da matemática. Você não tá entendendo. Você é um gênio. Você é o melhor na matemática. E hoje, Entende toda isso, por vez ele favor. fala isso, toda. Tem vezes que ele vira pra mim, mãe, eu sou um gênio da matemática. Eu falei, isso mesmo. Ele tá com quantos Ele, anos agora? ele tem 7, vai fazer 8. Ah, É que ele faz no meio a do minha já ano. tá Ele vai lá na fazer, frente. faz em junho. Então, tipo assim, a gente tem Nossa, que Deus. trabalhar. Como você falou da autoestima, aqui é a mesma coisa. Entendeu? E a gente mudou de Uhum, escola ano passado, no meio do ano. A gente tirou da escola pública, passou para uma particular. E a gente sabe que a uhum. diferença é bem grande, né? É bem Então, grande, é. eu fiquei pensando, gente, e agora? Será que vai? Será que vai conseguir tirar nota? E eram várias provas que ele não tinha na pública, e tinha inglês, tinha um monte de coisa. Eu falei, e Uhum. agora? Quando Trabalhos, né? chegaram, quando chegaram as provas, que eu fui olhar as notas, eu falei, gente, eu não acredito. Eu fiquei assim, né, boba, Uhum, porque, igual inglês, ele gabaritou a prova, ele nunca tinha feito inglês, né? E é o que a gente fala do hiperfoco, né? E aí acabei uhum. descobrindo que eu tinha TDAH, não sabia, e muita E coisa você começou a tem. fazer sentido, porque eu também era assim Uhum, na escola. O que eu não gostava não adiantava, eu sempre ficava na média. Agora, eu uhum, ficava de recuperação, eu ficava na média. Agora, aquilo que me interessava, eu era melhor. Eu sempre tirava nota alta. uhum. Só que, ó, caderno pela metade, eu sempre levava para casa matéria pela metade. Aí não tinha o que estudar. Tinha que ficar correndo atrás de amiga, me empresta a matéria para eu copiar, me empresta, porque eu deixava pela metade. Uhum, Então eu ficava naquela, né? Aí, hoje eu entendo ele, né? Hoje a gente uhum. consegue entender melhor. Até por eu passar por isso, eu sou muito agitada também. Eu Mas fico você é falando agitada? muito. Eu faço muita coisa ao mesmo Uhum. tempo. Não consigo ficar parada. Não consigo. Eu tô aqui, mas eu tô mexendo na perna, eu tô mexendo na perna, eu tô mexendo na cama, eu tô mexendo nas coisas, Uhum. Então, aí nos você consegue bastidores aqui, eu compreender tô muito mexendo mais. um monte de coisa.
E eu sou assim, né? E eu fico imaginando, E gente, o como é que menor ele é tranquilo? controla isso? Porque são crianças, né? Oi? O menor é Pode tranquilo? falar. Oi? O menor é tranquilo? O menor é tranquilo? É, O ele é seu um pouco menor? mais tranquilo, sim. É, ele tá naquela fase, né? 1 ano. Então, mexe em tudo, sobe em tudo, escala tudo, Uhum. bagunça Talvez tudo, seja rabisca da tudo. fase. A gente tá no terceiro dia aqui, no quarto dia de quarentena, e ele já rabiscou as paredes quase todas. Misericórdia. Aí eu até falei com o Aí, psiquiatra, ele mas perguntou. você estipulou Oi? rotina na quarentena? Você estipulou rotina? É, por enquanto eu deixei um pouquinho mais livre, né? Porque a gente estava Uhum. naquela pressão de vai começar a prova, vai não sei o quê, e a gente tem uma rotina muito corrida. Aí ele faz futebol, a gente corre para um lado, corre para o outro. A gente quase não se vê, então ele chega, tem que tomar café, tomar banho, fazer dever, depois ele janta, depois dormir, aí eu deixo ele brincar um pouquinho, depois dormir. Aí eu falei, olha, essa semana eu vou te deixar um pouquinho. Vai ser férias. Falei assim, uma mini férias para você, uma semana de Uhum. férias. Mais tranquilo. Porque senão a gente E fica também, você? porque E até para eu me você? adaptar, né? Até eu E me para adaptar a você? essa O que que rotina. você faz Ah, eu fico o dia para inteiro você fazendo alguma relaxar? coisa. Não, Hoje, mas então, você hoje eu fico normal quase o assim, dia você inteiro não. deitada. Mas é porque é Ah, muito agitado, né? É muito agitado. Então aí você acabou sendo um refúgio nesse período aí de desacelerar, né? Para eu falei vocês. assim, não, tem que desacelerar um pouquinho. É, a gente quase não se vê, né? Então, meu esposo está em casa também. Então, a gente está aproveitando esse tempo para fazer as coisas. O pequeno está aproveitando. O pequeno está Aí, ó, tem abraçando gente. uma dica aí para você, ó. Aqui deixei pintar com canetinha no azulejo, depois eu passo o pano. Boa. Melhor Acho do que eu que vou ficar com botar as azulejo paredes. nas paredes todas, entendeu? Eu deixo ele Bota pintar. no banheiro. Bota dentro do banheiro para pintar. Ah, se eu E botar ele aí dentro do depois banheiro, eu... minha filha, ele para dentro do box, fica batendo na água, que às vezes fica parado assim dentro do box, e enfia a mão no vaso. É, É, meu Deus. ele é um lourinho pinga-fogo. Mas ele é bem mais E aí calmo, ele junta com o dorme outro, né? mais. Quando era bebê, a gente tinha muita dificuldade de dormir, e até hoje ele tem, né? O Benjamin Aham. não, ele tem uma rotina mais controlada do sono, da tarde ele quer dormir, ele já vai ficando Aham. enjoadinho, olhinho caído, aí quer tomar um Ah, tá. banhozinho, mamar e dormir. O É Brandon já diferente, não, né? era ligado o dia inteiro, a noite inteira, se deixasse o menino virava. Quantas vezes a gente ia para a igreja? Nossa. Uma vez a gente passou a noite na igreja com um jovem. Ele tinha uns Uhum. 4 anos. Menina, ele ficou acordado até 5 horas da manhã. Enquanto o jovem estava fazendo A minha, bagunça, se ele deixar, estava fica lá. também. Ele tava lá, ele pulava em cima do pessoal, entrava debaixo das cobertas, jogava travesseiro pra cima e participava de Mas tudo. na hora que ele deita, ele consegue pegar logo no sono? Não, ele não tem muita qualidade de sono, não. É bem agitado, ele se mexe muito, ele chama a gente muito, sabe? Às vezes a E gente acorda acorda assim, ele fácil? tá, mãe, ô pai, ô mãe, vai, vai, vai. E Não, ele acorda fácil de manhã? sozinho sim. Se a gente for acordar, não. Ah, Sozinho tá. ele Porque deixar a ele minha acordar tem uma sozinho, ele levanta dificuldade de para boa. pegar. A minha tem dificuldade para pegar no sono. Ela custa dormir demais. Por mais que eu pode pegar ela e botar mais cedo na cama, ela fica ali. E aí eu já conversei, falei, o que que acontece com você? Ela falou que mil coisas ficam passando. Ah, eu penso nisso, eu penso naquilo, fica matutando. E aí ela custa dormir. Por mais que eu tentei fazer uma rotina e colocá-la cedo para dormir, mas não tem jeito. Ela pode deitar, mas dormir ela não dorme. Ela custa dormir. E chega de manhã, o Isso sono aí. tá pesado. Para acordar ela é uma luta, entendeu? Eu É, estipulo também horários, mas assim, é uma luta para estar acordando. a E aí gente chega para de noite, acordar aí aqui é vai difícil. dormindo, não quer. Muito. Ele também, às vezes a Mas gente só que bota assim, a nesse. gente quer que ele dorme antes das 10, né? A gente sempre tenta manter esse horário para ele não dormir muito tarde. Ele estuda à tarde, mas a gente tenta, né? Mas Uhum. geralmente ele demora ali 1 hora e meia para dormir. Então até aí já foi 10h30 da noite, 11 horas. E ele tá ali deitado. A gente já dormiu, já cochilou, já acordou, dormiu É, de novo. uhum. Ele tá ali. E ela tá ali acordada, ela fica assim também. Às vezes, quando eu tô, É, já peguei no sono, às vezes acordo, ouço um barulhinho, aí eu vou lá olhar, ela ainda se mexendo.
Eu falei assim, pelo amor de Deus, vai dormir. Fala aquela Isso aí. ladainha toda, né? Amanhã vou te acordar cedo. Não faz isso, que se prejudica pro seu sono. Sua concentração depende do seu sono. E fala aquela ladainha toda, porque já tá maior, né? Compreende um pouco mais. Mas é a mente muito infantil. A realidade é essa, né? Não sei se o seu é assim também, mas a minha é muito infantil. Tem 11 anos, É, meu assim, tamanho. Mas é muito infantil. É uma metáfora para realidade, ele assim. é uma coisa assim Não, difícil. Às vezes a sem gente fala uma condições. metáfora, ele Não entendo. fica. Aí ele olha pra Não. gente, tipo assim, por que que você tá falando Aham. isso? Aí não pode fazer isso, sabe? Se botar uma piada, acabou. Não, não entende, não adianta. Dupla Mas interpretação, olha, sem condições. eu também sempre fui muito infantil, às vezes, pra idade assim, sabe? Eu era muito bobinha pra minha idade. Eu era esperta em algumas Aham, coisas de matéria, eu sempre aham. fui muito, assim, conseguia me virar sozinha, mas eu sempre fui muito boba, muito infantil. Nossa, demorei a acordar pra vida. Demorei. Eu falei, nossa, Aham. hoje em dia faz tanto sentido as coisas. E às vezes eu tava Eu assistindo a sei. aula, aí alguém fazia um barulho, eu fazia alguma coisa, eu já lembrava de outra coisa e começava a olhar. Quando eu olhava, o professor já tinha apagado o quadro, já tinha falado outra coisa, e agora eu perdi a matéria. Isso quando o professor Ai, não perguntava se eu é tinha bom que copiado. você compreende mais, né? Você consegue compreender bastante. Eu tenho É até que assim. fazer um teste desse aí para eu ver se eu tenho alguma coisa, porque eu acho que eu sou um pouco desligadinha assim, né, nessas questões assim dela também. Eu sou mais quieta e tudo, mas eu me distraio numa facilidade assim gigantesca. Eu não consigo, se, por exemplo, participar de uma palestra. Eu estou ali, mas daqui a pouco minha mente já está em outro lugar. Eu não sei mais o que está sendo falado ali. Eu tenho muito disso. Depois, observando ela, que eu fui observar essas questões em mim, que até então eu não nem imaginava, né? Mas aí eu falei com meu esposo, falei assim, olha, eu acompanho a Paula, né, Frati, aí ela fala muito, né, que 70% dos pais são TDAH do Uhum. filho, né? Aí eu falei assim, gente, quem será o TDAH aqui em casa? Aí eu fico falando com ele. Aí ele, lógico que é você. Eu não. Eu falei bem assim, olha, pode até ser eu, mas se for hiperativo é você. O desatento pode ser eu, mas hiperativo é você. Ou então é nós dois. Alguém deve ser, porque ela fala muito disso, que 70% dos pais é TDAH. Ela fala demais, né, nessa questão. Eu falei assim, alguém, ou a gente tem que fazer um teste, que alguém que ele tem na família. É um primo dela é TDAH. Então aí eu não sei, né, se porque tem os 30%, né, que pode ser de algum familiar, e aí tem esse primo. Mas eu não sei se seria somente desse primo ou se, né, um de nós dois teria também. Porque até então nunca imaginei, né, que teria isso na família ou isso em um de nós dois, né? Minha Nesse ficha mundo, caiu né? mesmo quando o neuro dele e até o pediatra falou pra mim. Eles falaram assim: olha, tu não tem pra onde fugir. É de você que ele puxou. Aí eu falei: Uhum. ah, tá. Desculpa. Vocês estavam Quando me observando também, né? tá perguntando aqui, é com o exame, né? Com o neuropsicólogo que identifica o TDAH. Eu fui Primeiro vai no no psiquiatra. neuropediatra, Porque eu estava e até aí. escutando uma psiquiatra falar que a maioria dos adultos que descobrem que são TDAH, eles procuram um médico, um psiquiatra, um psicólogo, por se Uhum, queixar de depressão, ansiedade e uhum, outras coisas. E chegando lá, eles acabam descobrindo que são TDAH, entendeu? Então, TDAH, tipo assim, uhum. procura um No psiquiatra, adulto, começa a ter no uma adulto, não, psicóloga. Oi? no adulto não precisa fazer o exame que é feito com a criança, neuropsicológico, Não, é diferente. consegue Totalmente identificar. diferente. Eles vão analisando pelas coisas que Ah, vai passando, né? Tipo assim, como a gente já aham, entende mais, então eles vão vendo onde aham, afeta mais, o que afeta mais, né? Já começam a perguntar, olha, você começa as coisas, você já você. termina? É uma das Ah, primeiras tá. perguntas que eu ouvi. Você começa e Aham, termina o que você está fazendo? Eu falei, não, não tem uhum, como. Eu falei, eu penso mil coisas ao mesmo tempo. Aí eu ainda falo, gente, o Brendo é minha cópia. aham. Aí o médico Eu olhou tenho pra mim, ele, dificuldade de começar alguma coisa. Mas quando eu pego, eu quero ir até o fim. Mas assim, para começar, eu rodo,
até eu sentar para começar é um dilema Ó, para eu isso conseguir não fazer tem isso. jeito. Todo Mas, TDAH protela tudo. A gente vai levando. Quando chega, tipo assim, uhum, nos 5 minutos do final do segundo tempo, é que a gente decide fazer. Mas aí também a gente manda abraço e faz melhor se tivesse feito no tempo que você tinha para fazer. Mas isso não é o ideal, uhum, tá, gente? O ideal é você eu usar o sei. tempo para fazer as coisas. Uhum, É o que a gente tenta ensinar para acho que eu eles, né? vou passar por uma análise dessa aí para descobrir, procurar, procurar ver, que, ela, né, vai, né? Que a gente consegue Olha, compreender melhor. Quando a gente entende esse mundo, a gente consegue auxiliar eles melhor, né? Os nossos filhos. Totalmente, é muito diferente de como eu era antes para como o meu pensamento de hoje. É muito. Eu falei assim, meu Deus, quanto que eu perdi? Se eu soubesse antes, eu teria lidado com ela é. melhor, com mais calma, com A mais Lu tá perguntando tranquilidade. aqui, ó, qual é o mais indicado, o neurologista ou psiquiatra? Minha filha tem 10 anos e foi diagnosticada com TDAH. É, depende, você pode escolher. Ou você trata Eu com já ouvi um ou falar que com o outro, depende né? mesmo. Os dois são os dois É. que No dão meu laudo, caso, fui podem no passar o medicamento. neuropediatra. É, aqui eu E, faço o acompanhamento dele com o psiquiatra todo mês e o neurologista, o neuropediatra, né? A gente vai só de aham, 4 em 4 meses. aham. Mas eles estão sempre em acordo, né? Eles estão sempre. Mas eu tento sempre ir todo mês no Eu já até psiquiatra também, pensei. por favor. Então eu prefiro ir pra gente ver se não tem nada mais, se Aham, tá tudo bem, se o remédio, né? Às vezes eu sinto alguma aham, diferença ou outra, eu tiro essa dúvida todo mês com ele, né? Porque senão. entendi. Mas eu tava tomando Eu remédio. tenho que... Ele me liberou essa semana do Você remédio, toma, graças a Deus. você toma a mesma medicação que ele? Não, porque eu tive que tratar primeiro a ansiedade, né? E a depressão. Primeiro a gente trata o que Uhum. afeta mais. Entendi. Eu não posso tomar uma Aham, Ritalina com essa ansiedade toda, com tudo que eu tava passando. Então, aham, ele falou: vamos tratar primeiro isso, depois a gente vê se vai ser necessário a gente entrar com outro remédio. Eu tô tomando até um outro que é a bupropiona, que acho que chega uhum, ali na. É o quarto remédio indicado, mas ele é bem fraquinho, né? aham, Ele, ele ajuda a tirar aqueles efeitos de antidepressivo, ele dá assim, um gás, né? Porque antidepressivo geralmente a aham, gente fica mais lerda, dá uma sensação assim, né? Ele, aham. ele tem uns efeitos colaterais que são ruins. Tirar isso muito E a forte. Aham, bupropiona ajuda a cortar um pouco isso, mas ajuda um pouco no foco também, entendeu? Aí agora ele tirou, entendi. tava tomando a sertralina para depressão e ansiedade. Aham, Ele tirou e eu tô tomando só a bupropiona. Aí agora eu tô tomando de 8 a 8 horas. Vamos ver se ajuda um nossa. pouquinho no foco. Aham. Mas E graças você a Deus. tem se sentido melhor? Esses dias eu tô sentindo o efeito da retirada do remédio, né? Então, tipo assim, às vezes eu Uhum, sinto umas tremedeiras, eu sinto uns, sabe? uhum. Foi um ano tomando esses remédios, né? Controlados. Então, E quando o aí, médico tirando começa aos a tirar, poucos, né? começa, tu começa a É, se vai sentir assim, vendo. meio Uhum, esquisito. Eu fiquei eu assim, gente, o que que eu imagino. tô passando? O que tá acontecendo? E de vez em quando eu me sinto Aí estranha, eu falo pro meu marido. fica um pouco para baixo, né? Também, né? Acaba ficando. Aí eu fico assim, gente, eu tô E aí? flutuando, que esquisito. Eu tô me sentindo meio fora do ar, assim, sabe? Aham. Mas eu passei muito Você pior. não consegue Vou te fazer, não? falar, olha, Uma atividade, atividade física, essas coisas, você consegue, não? Conciliar no não, seu ajuda horário? muito, Como a minha rotina é muito corrida, né? Então não tenho tempo para Uhum. quase nada. Então o que ajudou muito eu gosto de escrever, eu adoro escrever, eu amo ler, sabe? Eu adoro criar Eu também. arte, eu sou muito criativa. Então eu amo Aham. inventar. Eu amo inventar, sabe? Então eu vou fazendo aquelas coisas assim que eu gosto e que dá tempo de fazer. Ai, e aí acaba sendo uma terapia para você. E quando eu descobri que eu estava com depressão, ansiedade, a gente também foi junto com o diagnóstico dele praticamente. Então eu fiquei meio perdida. As primeiras semanas eu falei: o que que eu vou fazer com esse Uhum. papel? O que que eu vou fazer com isso? Né? Então eu estava muito Uhum. machucada, a gente estava passando um processo ali, o Brandon também já tinha, né? Todo aquele processo que a criança Não. passa, porque a E as gente não sabe o que pessoas está não acontecendo, entendem, aí né? briga, põe de castigo e chama atenção, e tu já não sabe mais o que fazer, e aí, né, esgota, tanto eles quanto a gente emocionalmente, né?
Aí depois, Uhum. num estalo assim, eu falei, quer saber? Eu vou começar a contar o que eu passo. E quando eu comecei a Uhum. contar, eu não Aham. imaginava Vou botar pra quanta gente fora. passava pelo mesmo. Olha, foi uma Isso é muito bom terapia pra quando a mim. gente bota pra fora, né? Foi uma E aí terapia, porque eu vi que a outras gente vê que pessoas não está passavam pelo mesmo. sozinho. Verdade. Uhum. Olha, e eu não Isso. imaginava o alcance que ia ter no Facebook. Começou a Uhum. brotar gente. Às vezes tem postagem que eu faço que chega a 8.000 visualizações, sabe? O pessoal respondendo e Uhum. mandando, falando coisa, e pergunta Isso isso é. e aquilo. Eu falei, gente, eu não Uhum. tô sozinha, Uhum. né? Então, Não, eu mas a falo, gente, isso eu olha, vejo muito no Facebook mesmo. É uma realidade que depois que você entra, que você vai ver a quantidade de criança. E fora também, igual agora que eu estou em sala de aula, o quanto eu tenho visto crianças com dificuldades, né? Que antigamente talvez passava desapercebido. Não vou dizer que não tinha, mas talvez passasse desapercebido. E hoje os profissionais não sabem lidar com essa situação, não estão preparados. Porque eu vejo assim, você olha que, né, aquela criança que está um pouquinho mais agitada. Não, você vai fazer sim o dever, você vai isso, vai aquilo. Porque induz, não adianta. E fora também que o TDAH, ele não tem o professor de apoio, igual um autista. O autista é lei ter um professor do lado. Agora o TDAH não tem. E aí, a falta de diante de uma sala de validação pra aula, gente dificulta. aham, e aí, como eu agora estou tendo essa vivência, diante de uma sala de aula cheia, onde a professora está tentando falar o conteúdo para os alunos, ela não consegue administrar essa criança que está ali, que não é problema, mas é aquela criança que no momento ela está incomodando ela passar, né, as informações para as crianças, e ela não consegue sozinha dentro da sala de aula administrar isso. E isso ainda, as pessoas não se deram conta da necessidade que tem um TDAH hiperativo ter um profissional do lado, que eu acredito que deveria ter para dar esse suporte. Porque aquele momento de estresse ali, pegar aquela criança, sair um pouquinho, respirar, voltar, a professora não tem condições de fazer isso. Ela vai largar a turma dela Verdade. todinha sozinha e sair da sala com essa criança? Não, mas se a criança tem um apoio ali, um suporte do lado, vai poder contribuir muito mais com a criança e com todos que estão ali também, porque a gente olha como mãe de TDAH, mas a gente olha também como mãe de outras crianças que estão ali. Vão se sentir prejudicadas porque aquela criança, naquele momento, não está deixando a professora passar o conteúdo. Então, né, é uma coisa que a gente luta, né, vê isso muito, mas não tem alguém que, né, um suporte governamental aí para se criar uma lei para que um TDAH hiperativo tenha um suporte em sala de aula, que eu acho que seria muito correto de que tivesse, para dar Eu esse acho que apoio dependendo melhor. do, do grau de agitação, Uhum. né? Uhum. E das Aham. comorbidades que a criança tem, seria ideal sim. Isso. Aham. Porque é igual o Brandon. Eles têm No autonomia, momento ele né, não normal, precisa. né? No momento Uhum. ele não precisa. Mas tem muita criança que tem outras E eu- dificuldades que ainda afetam Não, mais, e tem né? criança também que às vezes, né, não toma, né, a medicação, alguma coisa assim, né, que Também. está fazendo algum. Olá! Quem tá ouvindo de novo? Chegamos de novo. Chegamos. Voltou, voltou. Por que não tá aparecendo? Peraí. Não vai aparecer, não. Voltei, gente. Caiu, caiu. Estamos de volta. Ela? Dá uma luzinha, vem. Voltou. Não consigo. A gente falou demais, Calma. né? Aqui, ó. Ai, a gente Essa é fala a muito. pequena. É Parece que a minha, fala a minha, até minha 7 horas da menorzinha lá, o manhã. filho dela. Vai lá pra ela. Oi! Fala, eu sou Larissa. Oi. Fala. Ah lá, ele tá falando com você. Ó. Oi. Pergunta ele o nome dele. Pergunta. Ei, Isso aqui é mais gente. quietinho. Ó, o Quietinho. canal TDH Mãe e Filho Toda. tá aqui. Eu vi que ela vai fazer bolo hoje pro filho dela. É, Lindona! que Ah, Breno, delícia. fala oi com ela. Não tô conseguindo ver assim. Ah, sim, agora. Olha lá. Olha lá. Mas tá parecendo que não. Olha lá, a tia Liliane falando com você.
Fala aí, tia. Ah, oi, Débora e o Jonas Miguel, beijão pra vocês. Beijo. Prazer ter todos aqui. Bom, gente, a gente tava falando do Da gente. desgaste emocional da gente, né? A gente Uhum. precisa cuidar da gente Uhum. também. É verdade. Se a gente não cuidar da gente, como é que a gente cuida deles? Né? Do Então, outro. tira o tempo, para. Eu sei que a vida é corrida, é o que eu falei aqui. Uhum. Eu não tenho tempo para nada praticamente, né? Então, o que eu tento fazer é coisas que, tipo assim, eu consigo fazer no tempo que eu tenho, né? Uhum. Porque a gente tem a rotina, tem que fazer as atividades, a gente fica um tempão fazendo as atividades, Muito, tem eu também. bastante atividade também, tipo assim, às vezes a gente dispersa, né? Eu estava até contando a Uhum. história do anjinho com barba, porque a gente estava fazendo uma atividade e na outra folha do livro tinha anjinhos. Só que tinha uns tracinhos aqui embaixo, assim, nos anjinhos, e ele cismou que era anjinho com barba, mas foi uma gargalhada que só. E a gente estava na metade do TV, mas o que ele demorou com essa história de anjinho com barba, vou te contar. E ele tinha que criar uma história com formiga. Então tu imagina, Meu nada a ver Deus. com nada. E ele já não Uhum. é muito bom para criar história. Então, aí que escangalhou o negócio todo. Aí ele ficava, mãe. Aí eu ficava assim, Brendo, foco, foco, vamos focar aqui na Vou formiga. voltar. Aí ele ficava assim, mãe, tá, vamos focar na formiga, mas o anjinho tem barba. Aí pronto. Eu não aguento. Aí E tu voltava acaba todo. rindo, tu acaba caindo na brincadeira, porque tu vai fazer o quê? Beijo, Né? Oi, Sandra, obrigada. amiga Sandra. Obrigada, amiga. Então, tipo assim, a gente tem que tentar E manter o nosso profissional para cuidar deles, isso. né? Então, se você E precisa não procurar um médico, se isso. precisa ir a um E não se especialista, gente, cobrar tanto, isso né? Não se aí, cobrar isso aí, tanto, porque a gente acaba se cobrando, né? Do é, resultado dele, se cobra demais, que é perfeição demais, e a gente não é perfeito, isso, né? A gente isso aí acerta, erra, vai aprendendo todos os dias. eu falo por experiência própria de nota, entendeu? Tipo assim, a gente tem que ensinar, a gente tem que ficar em cima, é óbvio, né? A gente quer que eles Uhum. aprendam, eles precisam de nota para passar na escola, Precisa. né? Mas cobrar demais também, entendeu? Porque vai ter Uhum. matéria que eles vão se destacar, vai ter matéria que não. É igual a gente no serviço, tem coisas que a gente se destaca, tem coisas que a gente não, É. né? Uhum. Então, a gente tem que saber ir dosando isso, né? Ir levando, Uhum. e tentar fazer outras coisas, né? Igual a gente vive num mundo praticamente que é tudo para eles. Porque é tão desgastante que a gente tem que ficar Uhum. inventando coisas, a gente tem que ficar, igual tu falou, tem que ficar estudando para ensinar eles a Sim, estudarem. Porque senão não tem infelizmente como. tem. Teve uma Uhum. prova que ele fez, veio 4 capítulos de um livro. Como é que ele ia ler 4 capítulos de um livro? Não dá. Eu Não dá. tive que fazer um resumão e ficar, né, ensinando e inventando história. É o Conversar que com tu você falou, a gente tem depois. que inventar história, tem que não sei o quê. E a gente vai fazendo isso, a gente Uhum. vai brincando, entendeu? Ele aprendeu muito A também, eu gente dou se muita sorte que reinventa, eu né? A tenho gente tem que ser criativa, isso, tem que ser de tudo um isso pouquinho. aí. Não tem jeito. Eu Para falo com as lidar com isso, a mães gente que, precisa. verdade, eu falo muito com as mães, ó. O que ajudou muito ele a aprender e também a focar um pouco nas letras foram as brincadeiras. Tipo, a gente jogava muito jogo da forca. Ele não sabia Uhum. ainda ler e a gente estava jogando o jogo da forca Devagar. com ele. Então ele chegava, mãe, quantas letras tem? Quantas letras tem? Aí a gente ensinava para ele quantas letras tinha e ele ia fazendo, né? Então, tipo assim, a gente tem que ter um jogo de cintura. É claro que não é todo dia bom, não tem jeito. Igual hoje, eu Uhum. e ele Não, aqui, a gente é. já teve estresse, Uhum. entendeu? Uhum. A gente já deu choque. Porque às Uhum. vezes ele ensina umas Então, eu coisas também, e com ele baixa. essa questão de pular a corda lá, foi o fim, porque isso como? Eu falei assim, isso vai ter punição, porque elas lavam o banheiro. Ia lavar um banheiro, vai lavar dois banheiros. Aí botei, por causa daquela desobediência lá em cima, não sei o que, mas me estressou de uma forma que eu falei assim, poxa vida, eu tô tentando tornar as coisas mais leves, tornar as coisas mais tranquilas. E você falando que não consegue, né? Aquela coisa que a gente tenta, e aí você se sente frustrado. Poxa, a gente tá dando o máximo, tá tentando, e vem e joga aquele balde de água fria na gente. E aí a gente tem que respirar fundo, calma. Foi só esse momento. Não quer dizer que o resto do dia vai ser ruim. Vamos É, equilibrar que vai passar. Então a gente é o equilíbrio, né?
Nós Isso aí, precisamos é um estar em dia constante bom, um dia equilíbrio ruim. para isso. É, e vamos Olha lá. administrando. Ah, o outro quer entrar aqui Ah, também, tá ó. Ele aqui. gosta. Olha lá, fala Ei, oi. Fala ei, oi. lindez. Oi, Oi. gente. Fala, eu tô doido pra vir aqui na minha mãe. Tá com quanto Mas ele? gente. 2? Ele tem 1 ano, vai fazer 2 agora em maio. Ah, aqui Mas falando. é um sapequinha. Aqui, qual é a matéria que ele Você mais gosta? gosta? Pois o Jonas ama matemática, agora português chora pra fazer. É, aqui em casa é também. Pode ter É, certeza. a minha gosta de história. Gosta de história, né? Igual eu falei. A nota dela mais alta que tem é em história. Agora, matemática e Eu tirava português. muita nota alta em línguas estrangeiras. Eu amo inglês, eu amo espanhol. Porque eu ainda não falo, eu não sei. Mas eu adoro, eu sou apaixonada, sabe? E coisas criativas, Uhum, tipo arte, eu me destacava muito. Coisa assim que eu tenho que criar, eu sempre me destaquei muito. Mas matemática uhum, era um desafio para mim. Nossa, era uma tortura, mas eu sempre entrei em áreas que precisava de matemática. Igual eu uhum. tenho formação em técnica em informática. É matemática pura, o que eu estava fazendo lá, eu nem sei. Eu tenho Depois ainda dificuldade de matemática. E eu me eu formei em tinha ciências contábeis. tá Eu tenho- vendo? E eu gosto de Aí eu escrever comecei, também. Eu gosto de aí eu escrever. comecei a perceber que, tipo assim, não era dificuldade. É que, tipo assim, quando eu encontrava alguma coisa que eu via que era, tipo assim, não tô entendendo, eu deixava de lado. Acho que é o que muitas pessoas fazem, entendeu? E é o Fazem, que eles né? fazem, é o Porque que não criança gosta. faz. Quando encontra uma dificuldade, já logo quer jogar para escanteio, né? Aham. Então, não tem jeito. E a gente é assim também. Na vida a gente é assim, É, né? A gente pra encontra um tudo. obstáculozinho ali, já vai desistindo das coisas. Aham. Normal. A gente É. tem que E a gente levar, tem não que tem entender, jeito. né? É o que eu falo. A gente tem É que levar na conhecendo leveza. eles, né? As características, né, de cada um, do seu filho, Isso né? aí. E tentando trabalhar da melhor forma possível, né? As adaptando às questões deles, né? Porque não dá pra gente pegar É igual eu referência de um falo. filho de alguém, porque Isso aí. não cabe, né? Igual eu tô falando, os nossos casos são totalmente extremos, né? A sua tem a É. hiperatividade, a minha é a desatenção, né? E eu tenho que aprender a lidar com isso, porque é aquela monotonia de deitar, se deixar, fica deitado o dia inteiro, né? É totalmente extremo, fica só prostrada, né? Eu tenho que estar ali, ó, embora, para, levanta, vamos levantar dessa cama, vamos reagir, um sol bonito desce, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, aí fica assim, não, não quero. Ah, não tô com vontade, então tem que ficar ali o tempo inteiro. Enquanto já tem outro que já pula da cama e já tá com o brinquedo na mão correndo pelo quintal, né? São dois muito É. extremos, né? Então não dá, é um mundo, né? Igual para todas, né? Que é uma realidade sufocante para a gente, mãe, mas são realidades particularidades que cada criança tem, né? Além das comorbidades que vêm agregado, né? A tudo isso. Então, a característica de cada um, cada mãe vai tentar administrar, pegar um apanhadinho de experiência de uma, da experiência da outra, ver o que agrega para você colocar para a sua vida, para o seu dia a dia também, e administrar. Porque se a gente, né, ficar, nossa, por que a fulano consegue com o filho e eu não consigo com a minha? Porque isso, fazer essas comparações não adianta para gente. Não adianta a gente ficar fazendo Não tem, comparação, porque não senão a tem gente vai jeito. se Eu falo frustrar com mais as mães. ainda, É o que eu falo com as né? mães, olha, não adianta comparar, não adianta querer que vá na sua hora, não tem jeito. É o que eu falo, eles são igual estrelinhas e eles têm o momento deles para brilhar. Então, tipo assim, a Uhum. gente vai fazendo o possível, né? A gente tem Possível. que ir procurando o tratamento certo, procurando a estratégia certa para Uhum. lidar. Só que também a gente tem que saber que eles têm o tempo deles, não adianta forçar, né? Cada um É. de nós vai se destacar no momento certo. Então, tipo Uhum. assim, a cobrança, se a gente ficasse cobrando muito ele, Cobrando. a vida vai se tornar Uhum. difícil, entendeu? A vida É. vai se tornar difícil. A gente tem uma rotina, não tem jeito, tem que ter uma rotina, tem que ter Tem que certo, ter. né? Porque tem que Uhum. lembrar, você não escuta, às vezes eu falo 20 vezes a mesma coisa. Não, parece que nem Uhum. tá me ouvindo, mas eu tô esguelando, gritando, igual uma maluca.
Quantas vezes eu já deixei o lanche da escola pronto só para ela pegar e colocar na bolsa. Passava pelo lanche e ia embora sem o lanche para a escola. Porque eu falei assim, não, não vou mais botar na bolsa. Você mesmo vai passar e vai pegar. Não tem como, eu não posso ficar te lembrando. Então isso aconteceu algumas vezes, morri de dó. A minha vontade foi ir lá na escola levar o lanche, porque eu vi o lanche esquecido e meu coração, dava um jeitinho. Aí depois falava que uma amiguinha deu, mas aquilo, sério, minha lágrima descia depois. Escondidinho, mas descia. Mas eu deixava, Toda porque mãe, tem que toda mãe. aprender, né? Porque não tem, a gente não vai estar ali. Eu falo isso pra ela sempre, a gente não vai estar ali o tempo inteiro, eu não vou estar ali te ajudando toda hora, não tem como. Ela, quando começou a usar desodorante, que luta! Saía do banheiro, assim, passa desodorante. Foi pra escola sem desodorante. Aí chegava e falei assim, minha filha, olha o mau cheiro, não tá legal, você é uma menina, e as pessoas vão rir de você, não pode ser desse jeito. Todos os dias eu falava, desodorante, 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 desodorante. Agora eu falo, passou desodorante? Claro que eu passei, mãe. Não adianta, todo dia você me pergunta, todo dia me pergunta, claro que eu passei. Mas foi Eu um também. longo período, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então eu Às acabei vezes ele vencendo, eu fala, ele falando fala assim, mãe, eu não sei por que que tu fala a mesma me coisa toda esqueci. hora. E como se Uhum. ele não esquecesse, entendeu? Como Porque se tem. ele lembrasse E e eu chega uma fosse a hora chata. que fixa, né? E chega uma hora que fixa neles, porque Sim, já ficou automático. Ela já sai do banheiro e já passa o desodorante. Então ficou automático. Mas isso aí. levou um processo de ficar fedorenta na escola. Então, assim, eu poderia falar assim, não, leva umzinho dentro da bolsa, que quando você esquecer. Não, eu vou estar auxiliando ela a esquecer. Você não vai passar por isso, você precisa aprender. Ó, esqueceu, tem consequências. Tudo na nossa vida tem consequências. Se a gente não ensinar nossos filhos que tudo tem consequências, eles vão viver, minha mãe vai dar, né? Minha mãe vai me ajudar, minha mãe vai fazer isso pra mim. Minha mãe vai lá levar o lanchinho pra mim na hora do recreio porque eu esqueci. Não, É isso esqueceu, aí. esqueceu. Não, na próxima vez eu vou me policiar, porque eu vou lembrar, porque eu vou ficar sem lanche, vou É ficar com isso fome. Então, são coisas que eu vim trabalhando e que aqui funcionou, né? Agora eu tô nessa questão mesmo da autoestima dela e do tentar, que é muito difícil, tudo quer Nos desistir, primeiros mas dias de vou aula, vencer. eu conversei com a professora nova e tal, aquilo tudo, não sei o quê. Ela perguntou se precisava entrar com alguma tática, prova em sala separada, né? Que algumas Aham, escolas perguntam, que às vezes precisa. aham, Falei, não, mesma coisa que tu passar para eles, tu pode passar para ele, né? Deixa ali, vai uhum, rolando. Só a única coisa que eu peço uhum, é botar ele perto da tua mesa, para tu poder, né, controlar mais poder fácil, senão tu controlar vai mais. perder, Aham, vai perder o controle. Mas é o que eu falo com mãe, se não tem a necessidade, não faz. Entendeu? Deixa, aham, desafia ele, né? Desafia a uhum, tentar a fazer igual os outros. É igual você fez aí, você deixou esquecer para ela uhum, lembrar. Porque se a gente é, também fizer por eles, eles não vão fazer. Entendeu? não Então, tipo vão. assim, é uma questão. É igual, eu sobrevivi até agora sem medicamento, sem tratamento, sem nada. É claro que não Uhum, é certo, mas eu não sabia e eu me adaptei. E é a uhum, mesma coisa eles. isso. Eles também vão se adaptar. Eles vão Essa começar a se adaptação. conhecer. Eles Agora têm que eles estão encontrar o pequenos. jeitinho deles, né? Eles vão Isso encontrar aí. o jeito deles lidar com a situação. Eu encontrei o meu, igual, eu sempre fui muito noturna. Uhum, TDAH é muito noturno, né? A gente uhum, costuma uhum. funcionar melhor à noite. Então eu sempre fui E assim, aí vai trocar embora. o dia pela noite. Então à noite eu passava a Uhum. madrugada inteira acordada, escrevia, estudava, fazia tudo que eu tinha que fazer. Agora de dia eu não rendia nada. E foi o que a medicação me ajudou. Hoje eu já rendo mais de Aham. dia, chega à noite eu já estou E bem mais consegue dormir. exausta e consigo dormir melhor. Aham. Porque para a saúde, né, faz bem o sono, né, noturno, né? Isso aí. E aí dá um desequilíbrio e a pessoa entra em depressão mesmo. Não tem Porque jeito. eu tive depressão pós-parto. E a médica falava isso para mim: se você não dormir, você vai ficar depressivo, porque é um É isso ciclo, não aí. pode. A pessoa tem que ter aquele descanso, tem que ter. E isso, para eles, é uma dificuldade muito É, grande e que se isso aí. auxilia muito, E a né? gente tem que ter um tempinho pra gente, né? Não tem jeito, igual, a gente que é casado, tem que ter um tempo pro casal, às vezes não dá muito tempo, mas uma hora ou outra tentar tirar um tempinho, né? Tem, Tentar
fazer alguma Aham. coisa, No desfocar um meio pouquinho disso das tudo. crianças, né? A gente tem que, às vezes, Aham. esquecer um pouquinho. Porque senão a gente fica É. ali, a gente sai, mas fica assim, não, eu quero Só voltar para casa que eu quero ver meus filhos. é. Ah, tem um dever de casa para fazer, tem isso, tem aquilo, e quando a gente vê a hora passou e o marido ficou, né? Então tem tudo é o equilíbrio mesmo que a gente tem que encontrar e administrar o todo, né? Porque tá Eu tudo falo, é aqui, difícil, igual depende, tem depende da gente, né? isso aí. O peso maior é na mãe, não tem como, né? Por mais que o pai esteja ali auxiliando, isso e aquilo, mas o peso fica com a gente. Então a gente tem que Com certeza. administrar uma casa, a gente tem que administrar a gente tem que administrar um filho, outro filho, e o todo, né? Da casa com tudo. Então a É gente igual tem que fala, estar bem. é difícil, não tem jeito. Igual muita família deve estar passando pelo início que a gente já passou, né? E às vezes tá achando Uhum. assim, olha, não vai ter jeito, eu já tô cansada, já procurei de tudo, eu Roda. já fiz de tudo. Olha, mas Uhum. por experiência própria, a Silvia também pode falar isso, vai passar, Vai entendeu? passar. O começo é, Uhum. é, é árduo, mas depois você vai colher os É. frutos disso. E sempre vão vir Uhum. desafios novos, não tem jeito. Um dia tu vai surtar, Sempre. outro dia tu vai estar paz Porque serena, como diz a André, vai estar vai Uhum. estar namastê. Uhum. Mas tem dia que Aquela vai berrar tranquila. igual uma louca. E Tem às dia que vezes os você vizinhos vai perguntam, chorar. nossa, por que que tu grita tanto? Aí eu, não sei Uhum. por que que eu grito tanto, sou a louca. Eu grito, É. eu sou maluca, eu não tenho Uhum. motivo. E a gente É. vai gritar Não, eu mesmo, grito não tem também. jeito, a gente é ser humano, né? A gente é ser É humano, verdade. a gente vai ter que lidar com tudo isso, a gente tem que lidar com o mundo, né? Uhum. É o que eu falo, é se agarrar à fé, né? Eu creio em Deus, Uhum. outras pessoas creem em outras coisas. E é isso aí, se Uhum. agarra ao que você acredita, né? Então, Isso. tipo assim, é o que me ajudou muito também. Eu ter fé, Uhum. né? Eu Isso. saber que eu tinha um Primor. refúgio, né? Eu podia falar Uhum. com Deus, olha, eu tô cansada, eu tô exausta, eu não sei mais o que fazer. E às vezes no dia Uhum. seguinte eu já acordava com refrigério Tem maior, eu refrigério. acordava bem, né? Ele já me dava uma Uhum. ideia do que fazer e eu já acordava com aquela ideia Uhum. empolgada na Uhum. cabeça, entendeu? Então, gente, é isso, é não desistir, né? Não desistir. Um dia a gente vai chorar, o outro vai E, sorrir, a vida é essa. A gente tá de quarentena aí, não sabe nem o que vai acontecer daqui uns dias. é, de como Eu isso falei, ó, vai vir. Então a eu gente tô tem que, né, se descansando. cuidar Eu vou te mesmo, tá falar, bem, isso aí. porque pode vir coisa, pode melhorar, pode piorar, a gente não sabe. Mas a gente tem que cuidar do nosso E emocional, tentar não focar muito acreditar, nisso. né? Isso aí. Tentar não focar muito nisso. Tipo assim, igual a gente tá fazendo aqui. A gente tá tentando aproveitar ao máximo o tempo em família. Como a gente não tinha muito, então essa semana a gente tá Uhum. deixando light, a gente assiste filme, a gente Se come besteira, curtindo, a gente, né? Uhum. sabe, a gente tá curtindo esse momento. Porque pode ser que daqui pra frente a Uhum. gente não tenha mais, né? Então É, agora é o momento e das às vezes famílias não botar fazerem isso isso. como muito peso, né, pra gente. Ah, essa quarentena, eu não tenho isso pra fazer. Não sei o quê. Gente, tem, né? A gente arruma coisa dentro de casa do arco da velha, porque a gente imaginar, é um guarda-roupa, é uma coisa para fazer, né? A gente sempre arruma. Isso aí. Mas assim, a gente sempre olhar o lado bom, né? Esse período está fazendo muitas suas famílias refletirem, do Uhum. convívio familiar. Você tem que estar ali. Se você brigou, você isso e aquilo, ah, vai dar uma volta. Não vai dar uma volta. Você vai ter que ficar ali. Você tem que resolver esse conflito e ficar aqui. Resolver. Então tá Isso aí. fazendo, né? Muitas pensar, porque a gente tinha um tempo disponível pra gente que a gente fala, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para sentar com meu filho e fazer a lição mais tranquila, não tenho tempo para sentar com ele e brincar, porque ou eu brinco ou eu faço a lição. E a gente está com esse tempo disponível É. na nossa mão. Então, Isso aí. vamos aproveitar. É pouco, lógico, não é fácil? Não é fácil para ninguém. É desgastante? Ter criatividade para todo dia ter alguma coisa para fazer? É difícil, não é fácil. Mas se a gente olhar sempre o lado bom, aquele momentinho que a gente está tendo ali, gente, isso fica na memória afetiva da criança. Fica. Isso eles vão guardar para sempre. Ontem, né, a gente fez aqui em casa o spa dos pés, fez aquele carinho uma na outra, passou creme no pé, aquela coisa, coisa boba. Mas eu sei que ela falou assim, mãe, foi tão bom aquilo ali. Quando que a gente vai fazer nas mãos, não sei o quê?
Então a criança guarda, né? Aquele carinho, aquele momento que Liliane, você temos teve com tempo ela, de sobra agora. é o que fica. Agora, Aqui é temos o tempo e, né, temos o tempo a nosso favor. os vizinhos também acham que eu sou maluca. Esquenta não, de vez em quando eles perguntam por que eu tava gritando. Eu falo, nada, eu dei umas surtadas. Esquenta não. Faz parte. Não tem É jeito isso aí. não. Então agora a gente tem tempo para, né, o que eu falei na live de ontem, a gente tem tempo para reconectar com as coisas que são importantes, né? Então vamos aproveitar esse tempo. A gente sabe que muitas famílias dependem do seu emprego, né? O tratamento deles é caro, a gente sabe disso, né? Uhum. Mas Verdade. vamos tentar focar nesse tempo agora e deixar o amanhã, né? Não tem Isso. jeito. Agora não tem Amanhã o que a Deus gente fazer. pertence. Isso aí, não tem o que a gente fazer, não tem como a gente resolver nada agora. Tem que esperar isso tudo se resolver, tem que esperar o governo resolver isso tudo, tem que esperar cada Decidir. cidade, né, se resolver, ver o que vai fazer. Isso. O prefeito parou a cidade por 15 dias, entendeu? Então, tipo assim, a gente não Uhum. pode trabalhar, a gente é obrigado a ficar em casa, Obrigada por ficar em né? O casa. prefeito já falou, a gente é obrigado Não a é ficar uma em casa. opção. Então, tipo assim, vamos respeitar esse tempo, né? Isso. E aproveitar esse tempo, né? Tentar não quebrar muito a rotina, mas também vamos aliviar um pouquinho, vamos E um tentar ter um pouquinho. jogo de cintura maior, né? A criança é o que você falou aí, vai ficar na memória afetiva da criança. E é muito melhor do que um presente que você comprou com dinheiro, porque Muito. eu Com vejo aqui, certeza. às vezes a gente compra coisa que fica jogada ali. Ele brinca um dia, no outro dia tá jogado. Não quer Não saber. quer mais. Entendeu? Mas ele lembra de coisas que a gente fazia junto, que a gente faz junto. Uhum. Assim, no estado, ele fica, mãe, a gente fazia isso, fazia aquilo, não sei o Exatamente. quê. Entendeu? Eles vão Não, eu lembrar tiro, isso eu muito. tiro por mim. Eu lembro de coisa que eu fazia com a minha mãe, sentadinha no chão, com um palito de fósforo, fazendo fogueirinha. Então são coisas assim que eu vivi, né, lá, mas eu não lembro, às vezes, um presente que comprou, mas eu lembro disso, essa cena é muito marcante para mim, eu sentado com a minha mãe brincando, né? Então eu tento muito fazer isso, né, resgatar isso nelas. E igual meu esposo tem um monte de irmãos, aí ele não teve essa atenção toda, né, priorizando os filhos, porque tinham sete filhos. Então, eu falo isso muito para ele, assim, olha, isso é importante. Então, quando a pessoa também nem viveu isso, não sabe nem administrar com os filhos, né? Então, eu tento falar isso muito para ele, ó, tem que ter esse momento, tem que ter esse sentar junto, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo, que é o que marca na vida deles, essa presença, né? Esses momentos com eles. Eu falo, eu perdi minha mãe muito nova, então eu fui criada pela minha madrasta, pelo meu pai, né? Meu pai, ele sempre foi um ótimo pai, assim, mas ele sempre foi muito seco, igual a minha avó, a mãe dele, né? Então, a gente não teve aquela coisa que a gente tem aqui agora. Assim, eu te amo, como é que foi seu dia? Aqui em casa é uma melação danada. Aqui em casa chega até a melar demais. Porque eu sentia falta disso, eu queria isso, e hoje eu faço isso. Entendeu? E é o que eu falo, tipo assim, igual você falou, seu esposo não teve muito isso. Mas a gente tem que espalhar isso na gente. Não teve, agora dá. Você vai ter que sobra. A gente aprende muito com as crianças, né? Eles são muito voláteis, eles aprendem as coisas muito rápido, eles mudam muito rápido, né? Então, que a gente possa aprender isso, né? Não ficar endurecido naquilo ali, olha, eu não tive. Não tem, meu filho, cria. Não tem jeito. Você vai ver como é que vai mudar a sua vida, falar um eu te amo, dar um bom dia, né? E ter esse contato com a família. Isso aí. Isso aí. É verdade, eu não sei Liliane. Eu não sei se... O pequeno veio aqui, peraí. Dá-lhe aqui. Já tô acabando aqui. Vem, bebê, vem. Olha lá. Olha lá. Aqui é vida real. Aqui é assim. Aqui, ó. A felicidade não fica completa, né? Não ter uma mãe não tem jeito. Então eu tento fazer tudo por eles hoje, sabe? Eu tento aproveitar esses momentos. Tem jeito não. Isso né, bebês? mesmo. Eu sou bebezão. Aqui é vida real, gente. Tem jeito não. É assim, eles entram no meio da live. É grito, é choro. É tudo. Faz parte.
Cabelo bonito, É mas vida real aqui. É isso aí, você não pode mudar o que passou, mas pode mudar o futuro dos seus filhos. Isso aí, Liliane. Boa frase. A gente vai ficar com essa frase nessa noite aí. Né, Silvia? Verdade. Então vamos encerrar aqui, né? A gente falou Vamos. pra caramba, tá? Obrigada a todo mundo TDAH, que ficou aí. mãe e filho, beijo. Lindona, beijão pra vocês. Silvia, beijão aí. Qualquer Para coisa você estamos também, aí. tudo de bom. Nos E veremos em precisando. próximas lives. Sim. Com E uma certeza. ajudando a outra. Isso aí. Fique com A Deus. gente vai conseguir Um ajudar muita abraço. gente aí, tá? Abração, gente. Beijão. Tchau. Beijão, tchau.